Eita, que esse Enem é cheio de dilema, não é mesmo? Agronomia ou astronomia? Eis a questão. Hora do Enem no ar e hoje é dia dela, a redação. Vamos falar da importância da linguagem formal, a famosa norma padrão, porque muita gente foca tanto na estrutura, em passar as ideias para o papel, que esquece dos detalhes da gramática. Tô certo, professora Sonilde Negreiros? Seja bem-vinda. Muito obrigada. E aí, tô certo? É assim mesmo que funciona? É desse jeito, Lange. Nós, professores de língua portuguesa, precisamos mostrar ao nosso aluno que, de fato, existem as várias línguas da língua portuguesa. Olha aí. A língua coloquial, nós temos a linguagem técnica, nós temos a linguagem padrão, formal, né? Nós temos os neologismos, nós temos as gírias, mas existe uma língua adequada para a redação do Enem. E essa língua tem de ser obedecida, que é a primeira competência do Enem, a tão famosa, né? Primeira competência, a língua padrão formal. Perfeito, então vamos começar por ela, professora. Explica pra gente aí. Estamos falando da língua padrão formal da língua escrita. Entendi. A que é adequada para o texto dissertativo argumentativo. Cada uma se encaixa num tipo diferente de texto. Exatamente, né? O texto dissertativo argumentativo exige o padrão formal da língua escrita. Tanto é que você pode observar lá na prova de redação do Enem, quando começa a proposta de redação, está lá criteriosamente definido, a partir dos textos motivadores, faça o seu texto dissertativo, argumentativo, a partir da norma padrão culta. É aquilo que nós sempre dizemos aos nossos alunos, língua é igual a roupa, você usa de acordo com a situação comunicativa. Perfeito. Professora, e a competência 4, o que ela cobra? A competência 4 está mais enfatizada na gramática, na estrutura sintática do texto. Na gramática enquanto elementos de coesão, as conjunções, os pronomes, enfim, algumas expressões que vão costurar, amarrar as ideias, amarrar as palavras. Isso é a quarta competência. Professora, eu soube que você preparou um ranking aí que o candidato tem que ficar ligado. Bora dar uma conferida? Vamos lá. Tá aí na tela, professora. Explica pra gente aí por que desse ranking, por que ele tá organizado assim? A primeira competência põe em evidência a gramática. E o que os alunos geralmente mais erram em gramática? Sintaxe. Vamos ficar atentos. E são eles, vamos lá, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, a tão famosa crase, né? Grande susto de muitos. Assusta. A pontuação, colocação pronominal. E, lógico, puxando um pouquinho para a quarta competência, trabalhar bem a coesão. Você trouxe um exemplo pra gente, professora. Bora dar uma olhadinha? Vamos Bora lá. Olha só esse trecho. Cabe pontuar que houve menos atuação governamental no tocante à segurança pública. Observa-se que a população fica à mercê da criminalidade à medida que o Estado é negligente. Então, o que nós podemos colocar em evidência aí? Houve menos atuação governamental. Muitos candidatos confundem menos. Tá até Olha aqui, só né? isso aqui, ó. Menos. Não existe menos. A palavra é invariável. Já dá até uma doída no ouvido, professora. Já dói aqui, ó. Já arrisca. A palavra é sempre o quê? Menos. Ela é invariável. Menos professores, menos oportunidades. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse candidato, quando ele fala assim, houve menos atuação governamental no tocante à segurança pública. Aí vem
a tão famosa crase. Cuidado, participante do Enem, você não pode cometer erros de sintaxe. Vamos minimizar esses erros de sintaxe. 20 pontos aqui, 20 pontos ali, daqui a pouco não sabe por que perdeu tantos pontos. Vale até quantos pontos a primeira competência? 200 pontos. É muita coisa. Voltando para a questão do emprego da crase. Cabe pontuar que houve menos atuação governamental no tocante a... Lembre-se, locuções prepositivas, locuções conjuntivas e mais uma palavra feminina no singular, obrigatoriamente crase. Para trabalhar o texto dissertativo argumentativo, tem que trabalhar o argumento. A causa, devido a, é uma locução muito usada por eles. Tem de haver esse cuidado com o emprego da crase. Devido a, no tocante a procura de, à espera de, à mercê, dentre outras locuções, à proporção que, à medida que, locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas exigem obrigatoriamente crase. Temos mais um exemplo, tá aí, ó. Então, olha esse texto maravilhoso. É mister salientar que houve explorações e a população negra foi estigmatizada no período da escravidão, culminando em um forte preconceito racial, o qual é latente até hoje. Portanto, faz-se necessária uma reflexão aprofundada no que concerne às questões raciais no Brasil. Pois é, professor, aquele início ali é mister, é mister? Eu nem sei falar isso direito, professora. O que é isso? Olha só, aí está a questão da quarta competência. Mister. 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 Pronto, já sei agora. Já é uma aula também de primeira competência, tonicidade silábica. Porque se fosse mister, seria uma paroxítono terminada em R, teria de ser acentuado. Eu sei que você me lembrou aí, professora. Gostei! Boa. Gostei. Vamos lá. Então, olha só. É mister, ou seja, é essencial, é fundamental, é preponderante, vale ressaltar, ok? Beleza. Que houve ou houveram aqui... É tudo de bom. Essa regra é apaixonante. Mostrar que o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, é um verbo chamado de impessoal. A oração não tem sujeito e ele tem de ficar sempre na terceira pessoa do singular. Nunca no plural. Então, houve explorações e não houveram. Não pode colocar houveram explorações. O aluno cometeu um erro de sintaxe, concordância verbal. Por que o aluno erra? Porque o verbo concorda com o sujeito. E quando nós colocamos lá naquele exemplo, houve explorações, qual é a tendência? Achar que concorda com a palavra... Explorações. Olha, gostei. E naquele caso, oração sem... sujeito, verbo sempre terceira pessoa do singular, nunca no plural. Portanto, houve explorações. Só um detalhe, professor. Existe a palavra houveram. Eu restringi, eu delimitei o verbo haver no sentido de existir, acontecer, oração sem sujeito. Verbo sempre terceira pessoa do singular, nunca no plural. Porém, se ele não for usado neste sentido, há uma outra regra também, o seguinte, o haver, o fazer e o ser, indicando o tempo decorrido, oração sem sujeito também. O haver, se for em tempo decorrido, havia 2 semanas ou haviam 2 semanas que eles estavam naquela cidade? Havia 2 semanas, meses, anos, tempo decorrido. Também ele é impessoal, sempre no singular. Agora, existe ou houveram, quando não for no sentido de existir, acontecer e nem tempo decorrido, existe o sujeito e o verbo concordam com o sujeito. Por exemplo, aqueles alunos se houveram bem na prova do Enem. Eles se sobressaíram bem, ok? Bacana. Outro, eles se haverão com a justiça. Nossa, professor, eu aprendi a vida toda que haverão é errado. Opa! O haver no sentido de existir e acontecer. Realmente. Mas olha aqui, ó. Eles se haverão com a justiça. Corretíssimo. Bacana. Prestar contas, se acertar, né, com a justiça. Tá vendo? Nem sempre aquilo que soa meio estranho, porque soa meio estranho, não faz parte do nosso dia a dia. Tá errado. É importante ver a regra. E o que mais a gente destaca lá, professora? Então, vamos destacar também a pontuação. Veja bem,
quando nós pusemos, é mister salientar que houve explorações e a população negra foi estigmatizada num período da escravidão. Opa, por que a primeira vírgula? Professor, aprendi a vida toda aqui diante da conjunção adjetiva e, alguns falam e, aí vem as variedades linguísticas, Sim. né? Não se usa vírgula. Regra, quando ela for repetida da oração ou se o sujeito da oração for diferente, ela vai ser usada. Então, por isso a vírgula ali, tá? Então, é importante que o aluno já pense no seu texto também, como se estivesse empregando ali no seu texto, tal qual aquele. Perfeito. E aí nós dizemos, por quê? Porque o sujeito da primeira oração, inexistente, e da segunda oração, a população negra, sujeitos diferentes, mesmo o período ligado pela conjunção adjetiva i. Alguns falam e. Foi estigmatizada no período da escravidão, vírgula, culminando. Por que a vírgula? Verbo no gerúndio, culminando, trazendo, e assim sucessivamente, obrigatoriamente a vírgula. Tem que ter a vírgula antes ali. Isso, tem já a ver. Culminando em um forte preconceito racial. Alguns alunos, às vezes, não põem essa preposição em erro de regência, o verbo culminar, trazer como efeito, como consequência, exige a preposição em. Mas segue aí, professora, vamos lá. Bem, aí olha que interessante, preconceito racial, o qual é latente até hoje. O qual. Por que não que? Poderia ser que, pronome relativo, retomando o termo antecedente, preconceito racial, poderia. Porém, observe, um período tão pequeno, já houve que lá, eu já coloquei a conjunção integrante, é mister salientar que houve explorações. Para evitar, já que vai ser um pronome relativo, use o equivalente, o qual, a qual, os quais, as quais. Então, o qual, para evitar o queísmo, uma dica sempre dada pelos professores de redação. Que. Então, evitar. Okay? Perfeito. Vamos lá, partiu pro próximo. Partiu? Portanto, faz-se necessária. Essa aí eu sempre tive dúvida, professora. Necessária. Concordância nominal. A concordância entre os nomes, substantivo, adjetivo, dentre outros nomes. No caso aqui, substantivo com adjetivo. Alguns alunos perdem os pontos porque fazem assim, faz-se necessário. Vacila, um deslize. Mas, nossa, uma perninha ali no O e no A, né? Aí vem aquela regra, diante de tais casos, é bom, é proibido, é necessário, é permitido se o substantivo estiver acompanhado de um determinante. Quais são os determinantes? Artigos, numerais, pronomes, adjetivos, no geral. Agora, ali para essa regra, é bom, é proibido, é necessário, é permitido. Qual é o substantivo ali? A palavra reflexão. Ela está acompanhada de algum determinante? Está. A palavra uma, que é o artigo. Regra, o adjetivo tem de concordar com o artigo. O artigo está no feminino singular, portanto, necessária. Se nós não tivéssemos vamos lá, o artigo. Portanto, faz-se, agora vai lá, reflexão. E aí? Aí nós teríamos, faz-se necessário, reflexão. Outro exemplo interessante, água é necessário ou água é necessária? O substantivo água está acompanhado de algum determinante? Não. Não. O adjetivo fica no masculino obrigatoriamente. Água é necessário. Professora, vamos seguir no embalo e partir para o próximo exemplo? Bora lá. Pode Olha ser? só. Mais uma vez, crase. Regra geral de crase fala. Crase é a fusão, é a junção, é a união de uma preposição a exigida pelo termo regente, que pode ser um verbo ou um nome, mas um artigo a, ou pode ser também artigo as, podemos dizer, aceito pelo termo regido. Então, nós temos aqui, olha só a correlação. Preposição a mais artigo a, o famoso a craseado. Importante ressaltar que o nome do acento é acento grave. Crase é o processo de quê? Fusão de uma preposição a mais um artigo a ou as. O exemplo dado pediu o artigo no plural. Veja bem, no que concerne, no que se refere, o verbo pede preposição a. Mas, questões, aceita que artigo? As Artigo questões, as. está no plural. A mais as
A mais as? As. As. Crase Como A. você marcou aqui, ó. Pronto, exatamente. Há uma outra regra geral importantíssima. Crase também é a fusão de uma preposição a mais um pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. A mais aquele, aquele com sinal indicativo da fusão. A mais aquela, aquela com sinal indicativo da fusão, o acento grave. A mais aqueles, aqueles com acento grave. E assim sucessivamente. Partiu para a próxima, tem lá mais um destacado. Vamos lá. Aqui, mais um exemplo da primeira competência sendo zelada, cuidada. Vamos lá. Muitas mulheres vítimas de agressão não denunciam o cônjuge, visto que são submissas a ele. O que eu quero mostrar, na verdade, é a importância da pontuação. Então, galera, mais um exemplo para a primeira competência ser colocada em evidência. Muitas mulheres vítimas de agressão, vírgula, olha só o que alguns fazem, vírgula, não denunciam o cônjuge, visto que são submissas a ele. Errado, não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo dentro do seu predicado, se não houver um termo deslocado, que é o caso aí. Não há termo deslocado da ordem direta da oração. Qual é o sujeito da oração? Muitas mulheres vítimas de agressão. Sujeito, predicado, não denunciam o cônjuge. Depois de agressão, alguns terminam colocando a vírgula ali, porque entendem que ficou o sujeito longo, grande, vírgula. É aquilo de dar uma respirada. De agressão, não denuncia. Porque tem isso, né? De, não, deu uma respirada, coloca uma vírgula. Não é assim. Não pode. E a segunda vírgula pode ser usada? É facultativa. Por quê? Porque nós temos, visto que são submissas a ele, uma oração adverbial causal. E a regra diz que o advérbio da ordem direta, ou seja, no final da oração, não exige a obrigatoriedade da vírgula. É facultativo. O próximo exemplo é aquele errinho, assim, que muita gente faz, mas é um errinho, assim, né? Por não trabalharem e serem submissas ao agressor, muitas mulheres não denunciam ele. Primeiro, eu quero só explicar essa vírgula. Por não trabalharem e serem submissas ao agressor, vírgula. Por que essa vírgula? Oração subordinada adverbial causal. A causa de muitas mulheres não denunciarem é não trabalharem e serem submissas ao agressor. Isso é causa. O advérbio agora foi o quê? Deslocado. O advérbio de causa veio antes, veio no início do período, obrigatoriamente a vírgula. E algo muito recorrente, muito importante, ressaltar você, aluno, cuidado com o emprego dos pronomes pessoais, muito cuidado. Vi ele, conheço ele, mataram ele, denunciaram ela, assaltaram eles. Pronomes pessoais do caso reto tem função de sujeito. Se o verbo ali denunciar pede um complemento, quem denuncia, denuncia algo ou alguém. Certo. Verbo transitivo direto. Pede um complemento e você vai usar um pronome, tem de ser um pronome com a função de complemento. Os oblíquos. Então, ele, se não tiver o ele, ela, eles, elas, sem preposição, tem função de sujeito. Então, ali está errado, porque pede um complemento. O certo é dizer, muitas mulheres não denunciam ele de jeito nenhum, não o denunciam. Certo. E aí vem o caso da próclise, ênclise e mesóclise. Então, nós temos assim, olha, só para amarrar, por não trabalharem e serem submissas ao agressor, muitas mulheres não o denunciam. Por que o denunciam? Não seria, professora, denunciam o, já que não pode ir, ele coloca o o. Não, não. Palavra negativa, ela atrai o pronome oblíquo o para antes do verbo. Próclise. São várias regrinhas para o emprego de próclise. Ali nós temos uma, não, jamais, de modo algum, expressões negativas atraem a próclise, por isso o pronome o antes do verbo. É isso aí, muita regra, professora. Mas vem aqui pra frente, chega mais, chega mais. Professora, você que é lá de Imperatriz, no Maranhão, vem cá, qual é a maior dúvida da galera de lá, seus alunos?
Só ressaltando, Lange, Imperatriz do Maranhão, nota 1000 na redação do último Enem. Ou seja, a primeira competência, nota máxima, certo? 200 pontos. Sim. E David Clisman veio aqui e mostrou né, a questão da primeira competência também. No ano anterior, ele perdeu a nota 1000 por um erro na primeira competência. Era um acento, alguma coisa assim. Eu lembro de ter mostrado. Foi secretária e secretaria. A proposta era Secretaria de Educação, ele colocou secretária. E aí... Né? Deslize. Pouco. Então, a galera de Imperatriz tem realmente uma dificuldade no que diz respeito à prova de linguagens. Não só Imperatriz, é Brasil. Prova de linguagens é leitura, interpretação de texto, sim. É o comando forte, na verdade, toda a prova do Enem é de interpretação, sim, em todas as áreas do conhecimento, nós sabemos disso. Agora, não podemos deixar de enfatizar que a literatura é muito relevante e a questão da gramática. O que nós sabemos e vemos é que muitos valorizam tanto outras questões e a primeira competência da prova de redação do Enem, padrão culto da língua portuguesa, fica... Nós temos mostrado que o aluno precisa se preocupar com esse aspecto também do seu texto, que é a primeira competência. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. A primeira redação a gente nunca esquece? Nunca esquece. Você lembra da sua? Não. Quando um aluno imprime um texto e te entrega, a primeira impressão é a que fica? Não, porque tem de trabalhar muito bem a questão das ideias, né? Às vezes, o que está ali no abstrato fala muito mais do que o que está em concreto. Corrigir a redação de cabeça para baixo ajuda, facilita você observar a mesma com outro ponto de vista? Não gosto. Já tentou? Não tentei. Então como é que não gosta? Pois é, já disse, não gosto. Escrever a palavra exceção errada não pode ser considerado uma exceção? Pode até dar um castigo. Eu escrevi, no meu primeiro ano do ensino médio, a palavra exceção. Eu não escrevi, não, eu fiz um simulado. E eu perdi a questão por causa da palavra exceção. E a professora passou um castigo. Escreva 125 vezes a palavra exceção. Mas aí virou regra, ué. Pois é, mas uma regra que vale até hoje. Não erro mais. Essa foi a Sonilde. Ia sair negreiros de novo. É negreiros. Não, mas ela falou que tem que pontuar o I. Essa foi a Sonilde Negreiros aqui no nosso Momento Pop Prof. Uma dica para quem tá aí, precisa assimilar a gramática, colocar ela ali na redação, prestar muita atenção. A dica é leitura e exercitar, sim, a gramática. Quanto mais você lê, mais você visualiza, mais você internaliza. Ortografia, por exemplo, algumas regras são prontas, são evidentes, são fixas, convencionadas. Outras palavras você aprende lendo. Leitura. Quanto mais você visualiza, mais você internaliza. Pode ver que as palavras com as quais você tem mais contato no seu dia a dia, você tem mais facilidade quanto à escrita. Sim. É ou não é fato? Com certeza. Agora, a dica é, gramática, vamos lá, a dica é realmente exercitar essa habilidade linguística, leitura, e quer queira, quer não, sentar, se permitir estudar um pouco gramática, até porque você precisa, domina, não só para o Enem, Lange, concursos públicos exigem gramática também. Se você vai fazer uma entrevista, admissão em uma empresa, chegue lá falando, nós vai, nós quer, nós gosta, nós precisou, o problema... Língua é poder, é o dominar realmente as situações comunicativas. É aquilo que você falou, né? Cabe àquele momento. Se no dia a dia você quiser falar, ninguém vai ficar te julgando, é isso aí. Exatamente. É o seu jeito de falar. Mas ali, a situação, a entrevista de emprego, é interessante que, né, você esteja vestido da linguagem formal, né? Com certeza. E
exercitar. Aprende mais quem treina mais. É isso aí. Professora, muito obrigado mesmo pela presença, viu? Valeu. Eu que agradeço, estamos muito felizes. Maranhão aqui, novamente, obrigada pelo convite. É isso aí. Bom, vale lembrar que se você perdeu algum programa, basta ir em tvescola.org.br e clicar em programas ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve no canal. E até a próxima. Muita gente foca tanto na estrutura, em passar as ideias pro papel, porque muita gente pensa em...